nós te agradecemos, Senhor, por essa presença maravilhosa que toma esse lugar. Nosso coração, Pai, é cheio de gratidão por sua vida, por sua glória, por tudo aquilo que você é em nós. Obrigada, Pai, pelo sacrifício. Obrigada porque você nos resgatou. Obrigada porque essa presença, ela nos preenche e nos transborda e faz com que todas as coisas elas fiquem para trás e fiquem esquecidas. Porque sabemos, Pai, que é em Ti que encontramos a verdadeira vida, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido, Pai, das nossas vidas. É em você, Pai, é na cruz, é no Evangelho, é a nossa esperança de estar contigo, Pai, juntos, unidos, em você, com você, vivendo uma eternidade, Pai, ao teu lado. Eu oro, Pai, por esse momento, eu oro por esse culto, por essa palavra. Você tem toda a liberdade nesse lugar, o teu Espírito tem toda a liberdade nesse lugar. Que a tua unção venha sobre nós, trazendo um novo, que vai mudar as nossas vidas, em o nome de Jesus. Eu declaro paz sobre esse ajuntamento. Eu declaro paz sobre os corações aflitos. Eu declaro paz sobre os corações angustiados. A tua paz, Senhor, vindo sobre cada um que está nesse lugar, sobre cada família, sobre cada pai, cada marido, cada esposa, cada mãe, cada filho. A tua presença nos satisfaz. A tua presença nos satisfaz. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, louvor. Pode sentar. Aleluias. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui. E é sempre uma responsabilidade trazer algo do Senhor, né? Enquanto eu estava ali, eu lembrei de algo que um jovem no JPN me encontrou. E ele disse que alguns anos atrás eu estava em uma reunião do Oro JPN. Ele estava nesse grupo. E eu falei algo que eu nem lembrava mais. E eu lembro que aquilo era tão vivo em mim. E ele disse, olha, há tanto tempo atrás a gente estava numa reunião. E você falou que nós deveríamos ser canais limpos, como canos limpos, condutos limpos, para que a água que viesse do céu pudesse vir e fluir de dentro de nós e molhar cada pessoa que necessita. Um cano limpo, ele não leva impureza, ele dá uma água potável, ele dá uma água boa para quem precisa. Mas um cano que ele está contaminado, ele vai contaminar a água. E uma água contaminada, ele pode fazer mal a quem bebe. Amém. E uma das coisas que o Senhor tem avivado em meu coração e tem me feito me confrontar a respeito disso, é a respeito da nossa vida como discípulos de Deus, reconhecendo a nossa posição em Cristo Jesus. Eu estive nos jovens há um tempo atrás ministrando sobre isso. E o Senhor me trouxe de novo essa mesma palavra. E eu acredito que vai alcançar muitos aqui. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, por favor, lá em Mateus 26. No versículo 6 de Mateus 26, diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso cheio de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa.
Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramado ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que o evangelho seja pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. E esse texto é um texto, querido, que fala muito comigo, porque nós vemos uma mulher. Nós sabemos que naquela sociedade a mulher ela não era reconhecida, a mulher não valia nada. E ela chega ousadamente. E o texto fala que ela, com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, derrama sobre a cabeça de Jesus. Sabe, e Jesus fala que naquele momento aquela mulher estava preparando o corpo dele para o sepultamento. Ungindo o corpo dele. Olha que momento importante era aquele que estava acontecendo. Mas não foi os discípulos que fizeram isso. Pelo contrário, a posição dos discípulos aqui nesse lugar foi de se indignar e de criticar e dizer: para que esse desperdício? Disseram: esse dinheiro, esse unguento poderia ter sido vendido, dado aos pobres. E Jesus diz: por que vocês estão afligindo essa mulher? Ou seja, aquela indignação era tão grande dos discípulos para aquilo que estava acontecendo ali, que Jesus fala que eles estavam afligindo ela. Ou seja, aquela indignação estava chegando nela, estava chegando aos ouvidos dela. Sabe, sempre o Senhor me traz, e eu sempre tento trazer à minha mente a respeito da nossa posição em Cristo, daquilo que onde nós estamos em Cristo. Sabe, os discípulos estavam ali, eram os mais perto de Jesus, eram os próximos, eram os dele, mas naquele momento, o que estava acontecendo? Uma desvalorização da atitude daquela mulher. Aquela mulher estava ali derramando um precioso sacrifício dela. Porque era tudo que ela tinha e aquilo era valioso. Aquilo valia muito e ela foi lá em forma de adoração, em forma de honra. Vai lá e derrama aquilo sobre a cabeça de Jesus. E naquele momento faz algo tão precioso que poderia ter sido um dos discípulos, mas não foi. O Senhor sempre me confronta muito, gente, a respeito do verdadeiro sentido daquilo que nós estamos vivendo. Sempre eu falo aqui nas ministrações qual o sentido daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Por que nós fazemos o que fazemos? Sabe quantas vezes nós podemos estar agindo dentro da igreja, ou na comunidade, ou com os outros, de uma forma de não valorizar aquilo que nós somos e a posição que nós somos colocados em Deus. E agir de acordo com aquilo para poder fazer algo para as outras pessoas. Ou até mesmo derramar o nosso perfume do sacrifício. Dar o nosso melhor ao Senhor. Dar o nosso todo. Você pode abrir comigo lá em Lucas. Lucas 7. A partir do versículo 36, nós vemos Lucas retratando uma história bem parecida. Diz assim: rogou-lhes
Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher na cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então as enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-os como ungia o unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Respondeu-lhe: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais o perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus lhe disse: os teus pecados estão perdoados. Volta para cá. Nós vemos uma outra passagem aqui, onde uma mulher pecadora chega perto de Jesus, entra naquele lugar, na casa de Simão, do fariseu, e se derrama nos pés de Jesus, reconhecendo que ele era o Cristo, reconhecendo que ele era o profeta, porque não tinha condições de uma mulher ou qualquer pessoa ter uma atitude daquela, sem reconhecer que aquele era Jesus, que ele era o enviado. E aquela mulher vai lá e toma aquela atitude, chora aos pés de Jesus, derrama unguento, seca com seus pés, com seus cabelos os pés dele. Sabe? E aí aquele homem critica, se ele soubesse quem é essa pecadora. E aí Jesus fala: quem deve ser mais perdoado? Quem se sente mais perdoado? Quem é que ama mais? É aquele a quem muito é perdoado. Sabe, gente, às vezes nós estamos nessa posição de não entender o quanto nós fomos perdoados. Não podemos esquecer qual era a nossa posição antes de nascer de novo. Onde nós estávamos? Nós estávamos, gente, em miséria. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos decretados ao inferno. Nós estávamos desligados da graça. Isso é uma condição espiritual. Sabe, mas quantas vezes, às vezes a gente tem uma vida, parece que tão comum. Nunca fizemos nada de errado, nunca matamos ninguém, nunca roubamos, então parece que a gente foi pouco perdoado, porque a gente olha uma condição natural. Estamos ligados ao natural, quando na verdade essa é uma condição espiritual. Nós nunca podemos esquecer de quão miseráveis éramos, de quão estávamos amarrados e escravos do pecado. De quanto aquilo ali nos colocava para baixo e nos oprimia, e estávamos realmente fadados ao inferno. E Jesus veio e nos libertou dessa condição, nos levou para um lugar melhor, nos tirou do império das trevas, mudou a nossa condição eterna. Estávamos condenados ao inferno e agora nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, para não acontecer de esquecermos quem Cristo é na nossa vida. Para não suceder que nós esqueçamos aonde nós fomos colocados.
E o quanto que a gente pode dar ao Senhor, fazer para o Senhor, nos sacrificar para o Senhor. Quantos sacrifícios nós temos feito? Sabe, eu sempre me pergunto isso, eu me confronto com isso. Quanto do sacrifício nós temos feito para que a igreja se multiplique? Eu falo igreja, o corpo de Cristo. Para salvar as pessoas perdidas que estão lá fora. Quanto nós estamos fazendo, querido? Como nós estamos valorizando o que nós temos e o quanto do perfume, do sacrifício nós estamos exalando? Eu estou vendo meu pai muito animado para começar obras evangelísticas e sociais aqui no bairro, e glória a Deus por isso. Mas ele sozinho, ele não vai conseguir. E quantos de nós estamos conscientes de que nós fomos tão perdoados e tão amados que nós precisamos levar isso para as outras pessoas? Sabe quão consciente nós estamos de que nós estamos numa condição espiritual acima de muita gente que está aí fora? Precisando de uma mão, precisando de um abraço, precisando de um dinheiro, precisando de uma feira. Sabe, exalar um perfume de Cristo. Quando aquela mulher derramou aquele perfume, provavelmente, com certeza, se exalou um perfume naquele lugar. O perfume do sacrifício dela. Sabe quanto do nosso perfume nós estamos exalando? Um perfume de reconhecimento, um perfume de consagração, um perfume de rendição. Sabe, nós não precisamos estar lá fora apontando os erros das pessoas. Nós precisamos exalar um bom perfume para que elas sejam atraídas para esse lugar. Que lugar é esse? É um lugar onde nós, nascidos de novo, nós sabemos que nós encontramos aquilo que precisamos. Que lugar é esse? É um lugar onde elas vão ser atraídas para sair das aflições que elas vivem. Sabe quantas e quantas vezes nós podemos ver o nosso coração pensando apenas nas coisas que é daqui, nas coisas da nossa vida, e cumprimos apenas rituais de estar aqui, de levantar as mãos, de cantar uma música, mas sem exalar um perfume que chama vidas, sem exalar um perfume que chama, que atrai. Porque a gente até aqui dentro, aqui, os nossos irmãos em Cristo, eu sei que tem pessoas que estão precisando sentir o perfume de Cristo, porque elas não estão conseguindo exalar isso. Sabe, eu não quero estar nessa condição de julgar, de criticar, de ver o natural, de dizer por que isso, para que aquilo, enquanto o outro aqui está exalando, o quanto o outro aqui está dando o seu tudo, dando o seu melhor, dando tudo que tem, por reconhecer quem é Deus, por reconhecer a posição que nós estamos. Sabe, eu estou falando aqui de coisas espirituais, condição espiritual. Amar como Ele amou, fazer como Ele fez, agir como Ele agiu. Andar num posicionamento firme em Cristo. Porque reconhecemos aonde nós estamos. Você está comigo? Você está tão calado? Abre, por favor, comigo lá em João.
João 19. João 19, no versículo 38, nós vemos assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumavam a fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Volta para cá. Nessa passagem nós vemos José de Arimateia, que era um discípulo, mas José de Arimateia também era um alto membro do Sinédrio, ele era judeu. Nós vamos ver esses detalhes em outros evangelhos. Sabe, aquele homem foi lá, pediu o corpo de Jesus, juntamente com Nicodemos. Você certamente lembra de Nicodemos. Nicodemos lá em João 3, ele pergunta a Jesus, né, o que é necessário para nascer de novo. Foi esse mesmo Nicodemos. E eles vão lá, pegam o corpo de Jesus, prepara, sepulta, coloca lá naquele sepulcro. E quando eu vejo esse texto, eu digo, rapaz, onde é que os discípulos estavam? Sabe por que os discípulos, gente, eram aqueles que estavam com Jesus. Eu não quero na minha vida, nos momentos mais importantes, eu não ser achada para fazer algo importante para Jesus, para Deus. Eu não quero em momentos cruciais, que vidas vão estar dependendo disso, que pessoas vão estar dependendo disso, eu estar simplesmente omissa, em outro lugar, com a minha cabeça ligada em outra coisa. Nós não sabemos aqui porque os discípulos não foram lá, não sei se foi por medo de ser preso, não sei se eles estavam longe demais e fugiram tanto para não ser presos que não conseguiram voltar, não sei. Mas naquele momento não tinha um que amasse tanto Jesus, que fosse lá pegar aquele corpo. O intuito de estar trazendo esses versículos para você é porque eu não desejo que nem eu nem você seja encontrado em falta com o Senhor. Sabe, dentro de mim existe um inconformismo a respeito da atividade da igreja e da minha própria atividade. E toda vez que eu falar da igreja aqui, eu não estou falando da denominação, eu estou falando de nós como filhos, corpo do Senhor. Eu sou tão inconformada, querido, porque eu acho que a gente poderia fazer tanto. A gente poderia fazer tão mais. Sabe, eu sou inconformada com a minha vida porque eu sei que eu posso fazer mais. Porque a minha vida, ela tem que dar frutos diários para o Senhor. A nossa vida tem que dar frutos diários. E quando eu conversava com os meninos dos jovens aqui sobre isso, eu dizia, eu não quero simplesmente estar ali, estar num púlpito, estar pregando, estar levando uma boa palavra e descer e as pessoas ficarem me elogiando, dizendo como você prega bem, como isso, como aquilo. E lá fora, durante os 6 dias que eu não estou aqui, eu não estou frutificando, eu não estou exalando um perfume, eu não estou fazendo nada para o Senhor, eu não estou alcançando vidas. Eu não estou frutificando. Sabe,
Sabe, o nosso fruto é aquilo que as pessoas podem comer e se saciar. O nosso fruto é aquilo que alimenta o faminto. O nosso fruto é aquele que alimenta aquele que está passando uma necessidade. Eu não quero ser encontrado em falta pelo Senhor. Eu não quero nos momentos mais importantes, onde vai ter uma pessoa numa esquina aí precisando de uma ajuda, e eu não estar sensível ao ponto de não ouvir a Deus. Porque existe um sentido para estarmos aqui. O sentido para estarmos aqui são as pessoas. O sentido de estarmos aqui é para que mais pessoas conheçam esse evangelho. O único sentido da igreja ainda está aqui. É porque é através de nós, é através do nosso fruto, é através do nosso sacrifício, que pessoas vão sair de uma condição de miséria e de morte. Em vários momentos nós vamos ver os discípulos, eles discutindo por coisas terrenas. E eu não vim aqui só crucificar os discípulos não, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro da passagem onde a mãe de João e Tiago, eles vão reunidos a Jesus. E eles dizem, a mãe dos meninos dizem: permite que eles assentem à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Coisas terrenas. Nesse mesmo texto fala que houve uma indignação dos discípulos contra eles. Vemos em outra passagem que fala que houve uma forte discussão. Gente, quando a Bíblia fala que o negócio foi grande, é porque realmente deve ter sido. Uma forte discussão entre os discípulos para saber quem era o maior. E Jesus vai lá e chama e diz: olha, quem é maior? É o que está sentado à mesa ou o que serve? É o que está sentado à mesa. Aí Jesus diz: eu sou o que serve. Sabe, será que essas histórias elas não estão se repetindo? Será que as histórias que aconteciam há tantos anos atrás, há 2000 anos atrás, não se repetem nos nossos dias de hoje? Será que nós não estamos tentando disputar um lugar perto do trono do pastor? Entre aspas. Será que nós não estamos disputando para ver quem é o maior? Será que nós não estamos ligados em tantas coisas terrenas que nós não percebemos o quão nós fomos chamados para fazer coisas tão grandiosas? O quanto nós somos espírito e fomos chamados para agir espiritualmente contra o que o diabo tem feito aí na sociedade? Às vezes eu fico me perguntando, eu digo: Senhor, será que as histórias não estão se repetindo? Será que a gente não está falhando de novo? Será que não estamos falhando novamente? Eu tenho certeza, uma certeza muito forte naquilo que Jesus respondeu a Simão naquele momento. Ele disse: quem é muito perdoado, muito ama. E para mim, uma opinião minha, eu acho que quanto mais a gente entender o quanto nós somos perdoados, mais nós vamos amar. E quanto mais nós vamos amar, mais nós vamos fazer. Porque o amor é o que o amor faz. O amor não é só as nossas palavras. Porque nós podemos dizer que ama e agir conforme ao contrário. Agir ao contrário daquilo. O amor é o que o amor faz. E as pessoas estão lá fora, elas estão precisando que pessoas olhem para elas e vejam além da camada de lama que está sobre elas. Obrigada, irmão. As pessoas, elas precisam ser vistas além dessa camada de lama que as cobre, que é o pecado.
que é estar desligado espiritualmente. As pessoas precisam ser vistas de uma forma diferente. Sabe, só quem é muito perdoado vai entender a miséria que o outro ainda vive. Eu não estou desfazendo, querido, em nenhum momento da palavra que nós cremos e da posição que nós estamos em Cristo. Amém? Mas só quem entende de onde veio, de onde foi retirado, o que era o império das trevas, o que era estar na escravidão do pecado, o que era estar desligado do pecado. Somente quem entende isso pode entender o quão grande o amor de Deus é. E pode ver além as pessoas que ainda precisam dele. Às vezes nós estamos lá fora e nós olhamos para pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que enganam seus chefes, pessoas que elas não têm nenhum comprometimento com o outro. Pessoas que nos tratam mal às vezes. Pessoas que estão agindo conforme a natureza delas. E às vezes a gente fica com raiva porque a gente não consegue ver que por baixo dessas camadas, por baixo dessa capa, existe uma pessoa que está desesperada procurando o Senhor. Embaixo de um bandido desse que às vezes a gente vê na TV ou vê num vídeo na internet. E a gente vê eles falando de um jeito tão autoritário, parece que eles que mandam no pedaço. Debaixo de um homem daquele, de um bandido daquele, tem um homem desesperado por Deus. Tem um homem frustrado. Tem um homem que não teve talvez oportunidades. Tem um homem que daria talvez tudo para mudar e não fazer nada que ele fez. Como é que a gente consegue ver isso? A gente só consegue ver isso entendendo que é uma condição espiritual. Eu não quero ser o discípulo que vai estar a par dessas coisas, longe disso, sem entender, olhar e julgar. Eu quero te chamar, querido, para essa condição de que você pode fazer algo mais. Eu posso fazer algo mais. Eu me mudei essa semana para um bairro onde existe uma comunidade carente. E eu já estou perguntando ao Senhor o que é que eu posso fazer por eles. O que é que eu posso fazer por esse povo aqui? Posso criar um projeto, um trabalho, já descobri onde ela sabe. Mas eu quero fazer alguma coisa por aquele povo. Porque eu quero me confrontar todos os dias a respeito do que é a minha vida no Evangelho. O que é a minha vida no Evangelho? A nossa vida no Evangelho é uma vida de exalar um perfume que vai atrair as pessoas. A nossa vida no Evangelho, querido, é fazer o que o amor faz. A nossa vida no Evangelho não é somente a gente olhar para uma carreira, para um chamado e dizer eu quero chegar naquele ponto e atropelar tudo e todos e não ver que o chamado só existe por conta das pessoas. O propósito só existe por conta das pessoas. Aquilo que foi colocado dentro de você só existe, querido, por conta das pessoas, porque nós nascemos para nos relacionar. Eu quero te chacoalhar essa noite para sair de um lugar natural, um lugar onde às vezes nós estamos tão acomodados, estamos só ali, não estamos crescendo em Cristo, mas estamos tão acomodados que nós nem percebemos.
Quando a gente se confronta, quando a gente decide abrir os nossos olhos, quando a gente decide fazer alguma coisa, a nossa visão, ela expande. Nós mudamos. Você já passou por algum lugar tantas vezes. Talvez a sua rota de casa, a sua rota do trabalho. Só um exemplo para você entender. E de repente você viu uma loja que você nunca tinha visto. Às vezes a nossa vida também é assim. Nós estamos vivendo uma mesmice. Mas Deus quer que nós vejamos uma coisa que está lá e a gente nunca viu. Eu quero ser o discípulo que é encontrado. Pronto para aquilo que o Senhor precisar. Porque a nossa vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido, ele precisa ser real. O sentido da nossa vida não é a gente ter uma profissão, se casar, ter uma família. Esse não é o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é o propósito que nasceu conosco. O sentido da nossa vida é aquilo que Deus nos chamou. Sabe, se você ainda não entrou naquilo que Deus te chamou, eu quero te alertar essa noite. Exala o perfume que você tem. Dá o teu perfume de sacrifício ao Senhor. Mesmo que te custe horas do teu tempo reservado para fazer algo. Custe horas de esmero, de dedicação, de leitura, de estudo da palavra. Mesmo que custe horas daquilo que você gostava de fazer, você vai ter que parar para poder apenas se consagrar mais. Mesmo que custe. A vida só tem sentido quando a gente entra de verdade naquilo que nós nascemos. Reconhecendo de onde nós saímos. E desejando levar pessoas para esse lugar. Desejando essa igreja cheia. Eu quero ver essa igreja cheia aqui. Não é para que a gente possa se gloriar e dizer, nossa igreja está cheia, precisamos de um lugar maior. Não para uma glória, mas porque pessoas aqui estão sendo alimentadas com a palavra. Tem sido cuidado pelo Espírito. Tem sido crescido na fé. Tem ficado robusto na fé. Tem soltado coisas que ainda estão aprisionando, mentalidades erradas. É por isso, gente, que a igreja existe. O sentido disso aqui somos nós. Cada um de nós. E nós precisamos nos encontrar tão prontos para o Senhor nos momentos importantes. Para que Ele possa saber, eu posso contar com Tayana. Eu posso contar com o Júnior, eu posso contar com o Jardel, eu posso contar com todas as pessoas que estão aqui. Voltando para o texto. Aquelas pessoas deram tudo o que elas tinham por conta de um Deus, por conta de um reconhecimento. Elas deram tudo o que elas tinham simplesmente por entenderem o quanto elas eram perdoadas e o quanto elas eram amadas. Eu quero abrir um último texto com você, Suane. Está lá em Romanos. Romanos 5. Romanos 5, no versículo 6. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Esse texto sempre fala muito comigo. Porque ele fala, dificilmente alguém morrerá por um justo, embora alguém possa morrer por um bom. Talvez alguém, por uma pessoa boa, diga, eu me sacrifico por essa pessoa. Mas ninguém vai se sacrificar. Ninguém vai se sacrificar pelo assassino, pelo corrupto, pelo estuprador, pelo espancador. Ninguém vai dar sua vida para esse povo, mas a palavra fala que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Nós ainda temos alguns minutos, eu quero te convidar a ficar de pé. E eu também quero te convidar a fazer uma oração pessoal. Onde você deve ter se analisado, ou deve ter realmente colocado a sua vida como um espelho nesse culto. E se você não se achou nesse lugar de ser achado pelo Senhor nos momentos mais importantes, se você não se achou nesse lugar de estar exalando o perfume que atrai, se você não se achou nesse lugar de estar vendo além da camada de lama que está sobre as pessoas, eu quero te convidar a fazer uma oração essa noite, se dispondo ao Senhor de ser o discípulo achado por Ele, pronto. Ser achado como aquele que sabe o quanto foi perdoado. E aquele que ama muito, muito, ao ponto de fazer algo por Ele. Quero que você faça a sua oração, amém? Sempre será válido, sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Todas as vezes que nós decidimos fazer algo para o Senhor, não importa o preço, vai valer a pena. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que foi dado por você a nós ecoe, Pai, em nossos corações. Ecoe, Pai, nos faça fazer mais e ser mais e estar mais consciente, Senhor, do nosso papel dentro do Evangelho. A minha oração, Pai, para mim e para os meus irmãos, é que nós possamos nos encontrar, Pai, todas as vezes disponíveis para você. Por conta de vidas, por conta de outros, por conta daquilo que foi dado a nós, somente a nós, para compartilhar. Obrigada.